Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Laine e hoje nós teremos aula de Física. Na aula de Física de hoje, nós vamos concluir conteúdo sobre movimento circular. Esse conteúdo ele está aí no capítulo 3 do livro de vocês, a partir da página 17. Nós vimos 4 aulas sobre esse conteúdo, certo? Só revisando aqui, nós vimos sobre o período e frequência, além da definição sobre o movimento circular. Vimos também uma aula sobre a velocidade angular, vimos outra aula sobre velocidade escalar e vimos na aula passada, da semana passada, sobre a relação da velocidade angular e velocidade escalar. Só para a gente revisar aqui, período e frequência. Nós temos essa representação aqui, essa equação, frequência igual a período dividido pelo tempo, ou também pode ser tempo igual a período dividido por frequência. Na velocidade angular, nós vamos ter essa representação, essa equação, no qual nós vamos ter que a velocidade angular vai ser igual a 2π dividido pelo tempo. Já na velocidade escalar, nós vamos ter velocidade escalar igual a 2π vezes o raio dividido pelo tempo. E quando a gente falar na relação da velocidade escalar e velocidade angular, nós temos que essa relação será a velocidade igual a velocidade angular vezes o raio, certo? Se vocês não assistiram às aulas anteriores, eu peço que vocês assistam para que a gente venha a concluir. Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos resolver algumas questões para praticar o conteúdo que a gente aprendeu, esclarecer e tirar algumas dúvidas, certo? Então, eu coloquei aqui como primeiro exemplo, esse aqui, no qual ele diz que um carro com a velocidade escalar constante de 30 metros por segundo, faz uma trajetória circular de raio de 100 metros. Aí ele pede para a gente determinar a velocidade angular. Qual é a fórmula que eu vou usar aí? Primeiro, nós vamos prestar atenção nos dados da questão. Ele dá um dado que ele fala em uma velocidade constante, uma velocidade escalar, e ele dá o dado também de um raio. Vamos voltar aqui para ver qual dessas fórmulas vai se encaixar para resolver essa questão. Nós temos período e frequência, ele não está pedindo período e frequência, ele está pedindo a velocidade angular. Nós podemos usar essa fórmula aqui, velocidade angular igual a 2π dividido pelo tempo? Não, porque ele não deu tempo na questão. Ele deu velocidade escalar e ele deu raio. Então, qual é a fórmula que nós vamos usar? Para descobrir aí a velocidade angular, nós vamos usar a fórmula da relação da velocidade angular e velocidade escalar, que é essa daqui, certo? Por quê? Porque na questão ele deu a velocidade escalar e ele deu o raio. Então, nós vamos usar essa fórmula para que a gente venha a descobrir qual é a velocidade angular. Então, colocando a fórmula velocidade escalar igual velocidade angular vezes o raio, substituindo os dados da questão, nós temos a velocidade escalar, que é 30, e temos o raio de 100 metros. Substituindo, nós vamos ter 30 igual a velocidade angular vezes 100. Quando ele está de um lado multiplicando, nós passamos para o outro lado dividindo. Então, vai ficar dessa forma. 30 dividido por 100 igual a velocidade angular. Então, nós vamos ter, dividindo esse resultado, 0,3. Então, o resultado da velocidade angular será 0,3 radianos por segundo, certo? E aí, como segundo exemplo, nós vamos ter essa questão aqui, no qual eu já especifiquei os dados que eu queria. Pedi período e frequência, pedi velocidade angular e velocidade escalar, certo? Então, na questão ele diz assim: um ponto material em movimento circular uniforme, numa circunferência horizontal, completa uma volta a cada 10 segundos. Então, a cada volta, ele faz essa volta em um tempo de 10 segundos. Sabendo que o raio dessa circunferência ela é de 5 centímetros, considere π igual a 3. Então, nessa questão aqui, ele vai dar o valor do π, para a gente substituir aí no cálculo da questão. E aí, ele pede para a gente calcular, dar as respostas. Primeiro, na letra A, ele está pedindo o período e a frequência. Lembram lá da fórmula para a gente descobrir qual é a frequência? Então, nós vamos ter frequência igual a período dividido pelo tempo. O
período aí na questão será o quê? A quantidade de voltas, então será 1 dividido pelo tempo. Qual é o tempo? 10 segundos. Então, nós teremos frequência igual a 1, que é o período, certo? Que é o número de voltas, sobre o tempo, que foi em 10 segundos. Dividindo 1 por 10, nós teremos 0,1. 0,1 Hz. Então, nós temos aí o valor da frequência, certo? Já na letra B, ele pede a velocidade angular. Qual é a velocidade angular aí nessa questão? Qual é a fórmula, na verdade? A fórmula será velocidade angular igual a 2π dividido pelo tempo, não é isso? E como é que a gente vai substituir aí? Qual é os dados da questão? Nós temos velocidade angular igual a 2π dividido pelo tempo, que é 10, não é isso? Que foi o tempo que ele deu na questão. Então, conservando aí o valor do π, sem substituir, nós teremos velocidade angular igual a 0,2π radianos por segundo. Mas como ele deu aí na questão o valor do π, pediu para a gente considerar π igual a 3, então o que a gente faz? A gente substitui o π por 3 e multiplica 0,2 por 3, que vai dar velocidade angular igual a 0,6 radianos por segundos, ok? Então, nós vamos ter esses dois resultados na velocidade angular. A velocidade angular 0,2π com o π conservado e a 0,6 considerando π igual a 3, certo? E por fim, nós vamos fazer aqui a letra C, que pede a velocidade escalar. Então, qual é a fórmula da velocidade escalar? Nós teremos na velocidade escalar v igual a 2π vezes r dividido por tempo. Então, como é que a gente vai substituir os dados daí da questão? Nós vamos substituir desta forma. Nós vamos colocar velocidade igual a 2π vezes qual é o raio? Ele dá o raio aí na questão. Aqui ele fala, sabendo que o raio da circunferência é 5 centímetros. Então, a gente substitui. Coloca o 5 aqui no raio. Dividido pelo tempo, que o tempo é 10. Como é que a gente resoluciona aí? A gente vai multiplicar 2 vezes 5 para depois dividir esse resultado por 10. Então, 2 vezes 5 igual a 10. Só que aí a gente esqueceu de colocar, né, o valor do π, que pediu para considerar. Então, nós vamos colocar o valor do π, que será 3. Então, nós vamos multiplicar 10 vezes 3, que é o valor de π, que vai dar quanto? 30, não é isso? Por fim, nós vamos dividir todo esse valor, 30, pelo tempo, que é 10. Então, a velocidade escalar será igual a 3,0 centímetros por segundo, ok? Então, eu peço aí que vocês façam essa atividade de 2 questões, mesmo exemplo que eu dei aqui na aula, só que eu alterei os dados, tá? Mudei aí um pouquinho, alterei os dados. E aí vocês vão praticar o que a gente aprendeu aqui na aula, certo? E por hoje é só.